Meus caros, tudo bem com vocês? Eu sou o Tudo Gabriel e estou mais uma vez aqui para compartilhar sobre assuntos de constelação, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal. E hoje eu quero trazer uma metáfora que eu li num livro de um cara chamado Juan Garriga, que é um constelador consagrado, né? E nessa metáfora ele traz uma percepção sobre a dificuldade muitas vezes que a gente tem de ir para a vida. E ele chama essa historinha de os 3 pecados que nos impedem de ir para a vida. E quais seriam esses pecados, né? E pecado aqui, primeiramente, para a gente entender, nós não estamos falando da ideia religiosa, né? De algo contra uma divindade, mas de algo contra a própria vida. E pecado na concepção primordial da palavra, na etimologia, pecado significa errar o alvo, né? Significa errar a direção, né? Sair fora do trilho, né? Que é a mesma definição que a religião acaba usando. O que nos tira fora do trilho da vida? O primeiro pecado que a gente vai falar aqui é o pecado da covardia. Quando eu deixo de entregar para a vida aquilo que eu tenho em mim. Quando eu, por medo de me expor, por medo de me posicionar, eu acabo não deixando algo para a vida que eu teria. Da mesma forma, eu aqui falando nesse vídeo, eu poderia muito bem me sentir com medo de ser julgado, com medo de achar que o que eu tenho aqui não é valoroso. Como isso acontece dentro de mim aqui também. Eu sempre falo para os meus alunos de constelação, não significa que eu não tenha medo, mas e também não significa que eu tenha bravura. Eu acho que bravura também é um enfrentamento. O convite meu sempre é: como é que eu posso estar aqui íntegro com a minha humanidade, sentindo medo? Talvez o medo me lembre que eu posso fazer as coisas com um pouco mais de cuidado, sem me machucar, e também ele não me paralisa, e a coragem, que não é diferente de bravura, a coragem me faz dar um passo além do que eu conheço, né? Que é além do meu medo. Então, para que a gente possa lidar com o pecado da covardia, é preciso que eu esteja assim, acolhendo os meus medos de forma amorosa e também conectado com essa coragem que me faz ir mesmo com esse medo, mesmo com essa vulnerabilidade, mesmo com a fragilidade aqui exposta. O segundo pecado nos traz uma outra percepção, que é uma percepção um pouco mais profunda e interna. O quanto a gente muitas vezes se acha inadequado, né? Então esse pecado fala sobre a impostura, que a gente faz uma correlação direta da síndrome do impostor. Quantas vezes a gente se pode estar compartilhando um trabalho, dentro de uma relação, e muitas vezes a gente tem medo de expressar quem a gente é. E quem a gente é, de uma forma ampla, é nas nossas manifestações, às vezes mais condicionadas. Por exemplo, eu posso ter sido uma pessoa muito ativada pela raiva do ambiente e tenho dentro de mim uma raiva às vezes. E não significa que eu vou precisar jogar a minha raiva em cima do outro, mas significa que eu preciso aceitar que tem uma agressividade latente em mim. Se eu aceito isso em mim como algo natural, eu posso transformar essa agressividade em movimento, em coragem, né, em impulso, em potência. Da mesma forma, por exemplo, eu posso ter uma manifestação de um pulso sexual que eu posso ter aprendido de acordo com as minhas experiências infantis e etc e tal, que isso era algo inadequado. E aí eu pego a minha energia, né, e abafo ela, para eu me sentir alguém direito, correto, né? Você vê que no fundo sempre a gente vai estar buscando uma certa adequação ao meio, e a gente vai se diminuindo, a gente vai se reprimindo, né? E claro que assim que a gente vai respeitar o meio, né? E interagir com o meio, se relacionar com o meio. Eu muitas vezes, para não me relacionar com o meio, eu visto essa máscara, talvez, sei lá, do bonzinho, do adequado, do comportado, e não me relaciono com o que tem dentro de mim. É como se eu tivesse uma baixa autoestima, achando que o que eu tenho dentro de mim é algo feio, sujo, defeituoso. E eu lidando de uma forma
real e autêntica com o que eu tenho, eu posso me relacionar melhor com o mundo. Eu falo da minha própria história. Eu, por exemplo, passei por algumas cirurgias. E não adianta eu ficar brigando com o que eu sou, né, que é alguém que tem uma dificuldade de locomoção, né, que tem várias cicatrizes. Eu querer ficar me comparando com qualquer outra pessoa que não tem essa manifestação que eu tenho, né, de que não tem essa experiência que eu tenho, eu estimar que minha vida não é a certa, como se o destino não foi justo comigo, né, e aí eu deixo de colocar o que eu tenho de real. E quantas pessoas que podem passar pelo mesmo que eu passo, e eu na coragem, né, lidando com o pecado da covardia, me estimando com mais amorosidade, eu consigo entregar algo de valioso, entendendo? Assim, a minha experiência de vida é valiosa, e não significa que eu sou mais especial, mais valioso, mas só significa que eu também sou valioso, e eu não preciso buscar uma idealização do que tem que ser um sucesso, qual seria o melhor lugar para mim. Então fica aqui um convite para a gente aprofundar, não só de olhar para os pecados, mas transformá-los em virtudes. E o terceiro e o último pecado fala da inconsciência. O quanto que muitas vezes a gente está cego para essas partes internas, quando a gente às vezes está cego para o que está acontecendo no meio. Muitas vezes a gente se sente adequado, por exemplo, veste uma máscara, mas assim, a gente não percebe que as nossas relações são superficiais, ou eu percebo que eu não estou manifestando o meu potencial financeiro, profissional, e seja lá o que for. Então é nesta dança, que é com o interno e o externo, que eu vou ampliando a minha consciência. Muitas vezes eu vou ter uma inconsciência, talvez por lealdade ao meu sistema, de me sentir o bom moço, me sentir o comportado, o adequado, porém eu posso estar inconsciente às minhas próprias necessidades. O que para mim é importante, quais são os limites que para mim são importantes, quais são os limites do outro que são importantes. Então é nessa dança entre o fora e dentro que a gente vai expandindo e vai ganhando mais potência, mais amplitude em nossas vidas. Eu agradeço mais uma vez aqui por compartilhar aqui um drops, né, do que é constelação, dos vários caminhos de desenvolvimento pessoal e crescimento. Até a próxima. Namastê.